Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para essa sexta-feira. Vamos falar sobre Paulo, rapidamente, né? Paulo, quem sabe da história, era Saulo, um perseguidor dos cristãos e tudo mais, aí aconteceu todo o episódio, enfim, mas não é o objetivo nosso aqui, né? Mas na carta aos Romanos, ele escreve no capítulo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé em todas as nações, pelo seu nome, entre os quais sois também vós os chamados por Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No início do apostolado de Paulo, ele considerava que a ocasião em que foi formalmente ordenado assinalava o início de um novo e importante período na obra de sua vida, e obviamente foi. A partir dessa solene cerimônia, pouco antes de partir para a sua primeira viagem missionária, ele foi, abre aspas, separado para o evangelho de Deus. Olha que maravilha. Um homem perseguidor da igreja foi separado para o evangelho de Deus. O que ele, mais tarde, marcou como o início de seu apostolado na igreja cristã. Apesar da oposição, 20 anos após a crucifixão de Cristo, havia uma igreja viva e fervorosa em Roma. Essa igreja era forte e zelosa, e o Senhor trabalhou por ela. No entanto, em que sentido Paulo era devedor tanto a judeus quanto a gregos? É lógico, ele assustava as pessoas. Quem o conheceu no passado e teve uma mudança da água para o vinho, uma conversão, 180 graus, estava num caminho, voltou, 180 graus, A ele foi dada a comissão, tal qual é dada a cada discípulo de Cristo. Portanto, qual é a comissão? Portanto, ide, e serve para mim e para você. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Isso está escrito na Bíblia. Está lá em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20. Você veja bem, eu estou lendo Romanos, faz referência ao livro de Mateus. Por isso que Isaías diz, olha, você tem que estudar a Bíblia um pouquinho aqui e um pouquinho ali, tá? A Bíblia é interessante, o estudo da Bíblia, E o que vai acontecer mais à frente? Uma crescente compreensão da fé, A justiça de Cristo é revelada de fé em fé, isto é, de nossa fé no momento presente a uma crescente compreensão dessa fé que opera por amor e purifica a alma. É a nossa fé em Jesus e a fé de Jesus que nós devemos ter, que nós devemos buscar e vamos crer que vamos ter isso e cultivar essa fé, Precisamos cultivar a fé, tá certo? Onde é que nós cultivamos a fé? Como? Nas provações,
Nós temos que deixar que a palavra de Deus se cumpra em nós através da própria palavra. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Basta ler lá, estudar os livros lá dos pioneiros, né? De Jones e alguma coisa a mais. Tem um estudo muito bonito chamado Estudo da Fé, né? E mostra isso, tá certo? Então, veja bem, o Espírito de Deus, olha que importante, consumirá o pecado em todos quantos se submeterem a seu poder, ao poder do pecado. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então, a glória de Deus, que destrói o pecado, tem que destruí-los também. Então vamos nos afastar. E como é que nós vamos nos afastar? Que a nossa carne é pecaminosa. Nós temos a tendência pecaminosa. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, ter fé em Jesus e a fé de Jesus, estudar a palavra de Deus e, mudar o nosso caráter. Mudar o nosso caráter. Quando morrermos, o corpo na ressurreição vai ser todo novo, mas o caráter nós vamos levar. E aí? O que nós estamos levando? E já pensou uma coisa? Eu me pergunto, se Deus, se lá na hora H, porque nós vamos ter um encontro para falar com Deus, para mostrar o que você fez, e a pergunta vier, o que é que você fez com o meu Jesus Cristo? Ou seja, o que você fez com o Evangelho, com o plano da redenção que eu preparei para você? Já pensou? Né? Em Amós diz, prepara-te, ó Vítor, para encontrar-te com teu Deus. O encontro é pessoal. Eu não tenho como minha mãe vir me ajudar, falar, mas era isso, era aquilo, ele passou por... Não tem nada disso. Você não pode fazer nada pelo seu filho, você não pode fazer nada pela sua mãe. Pronto, só para essa referência. O encontro é pessoal. Então tá lá, prepara-te, ó Israel, aí você substitui pelo seu nome, para encontrar-te com teu Deus. Nós temos que nos preparar, porque o encontro é breve, está muito próximo, está muito próximo. Que Deus possa nos abençoar, nos dar capacidade de entendimento da palavra, nos dar motivação para estudar a palavra, porque toda vez, e aí vou te alertar, que você estiver iniciando o estudo da palavra, vai aparecer um vizinho chamando, uma campainha tocando, para desviar. Pode ter certeza disso, tá bom? Mas vá firme, estude a palavra do Senhor, que Deus possa lhe agraciar com todas as bênçãos que Ele tem para mim e para você. Que Deus nos abençoe.